Hoje, o nosso desafio aqui é bem interessante. Como é que a gente conecta 4 passagens da Bíblia que, assim, à primeira vista, não tem nada a ver uma com a outra? A gente está falando de uma profecia, um argumento teológico super denso, um salmo de lamento e um provérbio sobre sabedoria. Parece um quebra-cabeça, né? Mas a gente vai ver que tem um fio condutor que amarra tudo isso de um jeito surpreendente. Ok, vamos lá. O nosso roteiro aqui vai ser uma verdadeira jornada. A gente vai sair de um lugar de luta, de desespero, para chegar num lugar de esperança profunda. Vamos começar entendendo o problema, depois explorar a grande virada teológica, ver o resultado disso na vida pessoal e, no final, claro, amarrar todas as pontas. Bom, para começar, a gente precisa montar o cenário da nossa história. É um mundo de luta, sabe? Onde a humanidade sente o peso da derrota pessoal e também de um juízo divino. É bem aqui que o nosso problema se apresenta com toda a força. Olha só esse clamor, que vem direto do Salmo 60. Ele já estabelece o coração do problema. É um sentimento de abandono, de dificuldade, quase uma pergunta para Deus. Por que as coisas estão tão ruins assim? É bem visceral. E agora vem o mais interessante. Esse sentimento pessoal que a gente viu no Salmo, ele cresce. Ele vai para um nível de comunidade lá em Isaías. O juízo não é algo que vem do nada. É uma consequência direta de uma comunidade que, no meio da crise, esqueceu a fonte da sua força. Em vez de se voltarem para o Criador, eles estavam celebrando a própria esperteza. E aí fica a pergunta, né? Se a história terminasse aqui, seria só uma tragédia. Mas é exatamente essa pergunta que move a nossa história para frente. Ela nos tira do problema e começa a apontar para uma possível solução, uma virada de chave. Agora, a gente avança para ver como essa história se desenrola. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, oferece uma virada radical. Ele apresenta um caminho totalmente diferente para sair desse ciclo de fracasso e de julgamento. Para a gente entender o argumento de Paulo, primeiro a gente precisa sacar essa ideia central. Justificação pela fé, essa é a chave que abre todo o resto. A ideia não é conquistar o favor de Deus pelo esforço, mas sim receber esse favor como um presente. E essa comparação aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Os dois caminhos que Paulo apresenta são bem claros. Um é como uma subida impossível, onde qualquer tropeço já te coloca debaixo de maldição. O outro é uma porta aberta, que não se baseia em desempenho, mas numa promessa que foi feita muito antes da lei sequer existir. A lógica do Paulo é muito clara. Ele vai construindo o argumento passo a passo. Ele mostra que a fé não é uma ideia nova. Na verdade, ela sempre foi o caminho para se conectar com Deus. A lei, nesse caso, serviu para mostrar o tamanho da nossa necessidade por essa fé, e não para substituí-la. Beleza, a gente viu a grande resposta teológica. Mas e na prática? Como é que isso se manifesta na vida de uma pessoa, no dia a dia? Qual é o resultado real de viver essa vida de fé? E aí vem essa passagem linda de Provérbios que muda toda a perspectiva. O resultado dessa vida de fé não é só uma ficha limpa com Deus, digamos assim. É uma alegria de relacionamento, uma alegria que vem do coração. É a alegria de um pai vendo um filho viver com sabedoria, o que reflete a alegria do próprio Deus. Chegou a hora, então, de juntar todas as pontas. Aquele ponto crucial. Como é que esses 4 fios que pareciam soltos se entrelaçam para formar uma única e coerente tapeçaria de esperança? É aqui que o desenho completo aparece. Vamos responder de forma bem direta àquela pergunta lá do começo. Como é que esses textos tão antigos conversam entre si para contar uma história maior? Aqui está a história inteira, de ponta a ponta. A gente vê a necessidade humana, a resposta divina e o resultado pessoal, que é lindo. A jornada começa com aquele grito de Deus, tu nos rejeitaste, e termina com a alegria de um coração sábio. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Não são só versículos jogados ao acaso, mas parte de uma narrativa muito poderosa e cheia de esperança sobre a experiência humana. É a história da gente saindo de um clamor no deserto para chegar na alegria de estar em casa. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar mesmo. Como é que essas ideias tão antigas, de juízo, de fé e sabedoria, ainda conversam com a nossa busca por um sentido, por um significado, hoje em dia? Fica aí a reflexão.